Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Então, vamos começar mais um dia de atividades, não é isso? Hoje, terça-feira, nós teremos aula de História e Matemática, ok? Então, nós vamos começar pela aula de História. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês aí na página 435 para darmos continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, a leitura é bem pequena, bem simples, mas a explicação é um pouco extensa. Então, eu quero que vocês prestem atenção, certo? Nas interpretações aí desses textos, porque é um pouquinho complicado, né? Essa fase da nossa história. Então, nós temos que ler bastante para entender o que foi que se passou aí durante esse período da história, né? Nós vamos continuar falando sobre o período da Era Vargas, né? Que começou desde 1930 com o golpe de Estado Novo. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí na página 435, onde vai falar sobre o fim do Estado Novo. Né? Depois desse tempo todo de Getúlio Vargas governando o país desde 1930, né, de forma ditatorial, né? Então, como nós vimos nas aulas passadas, nós vamos ver como acabou como chegou ao fim, né? Como acabou aí acontecendo, né? O fim do Estado Novo, ok? Então, peguem aí o livro de vocês para fazer a leitura e acompanhar a explicação, certo? Então, vamos dar início aí ao nosso conteúdo, não é isso? Então, aí na página 435, nós vamos falar sobre o fim do Estado Novo. Então, primeiro, para falar sobre o fim do Estado Novo, nós vamos entender um acontecimento muito importante na história que aconteceu nos anos de 1939 e 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Né? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que envolveu a maioria dos países do mundo. Então, foi um conflito global, certo? Onde nesse conflito, mais de 70 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial, segundo alguns historiadores. Esse acontecimento depois vocês vão ver com mais clareza nas outras séries, ok? Então vocês vão estudar isso bastante ainda nas próximas séries. Mas só para vocês entenderem aí por que aconteceu o fim do Estado Novo. Então nós sabemos aí que a Segunda Guerra ocorreu entre 1939 e 1945, né? Foi um conflito que envolveu a maioria dos países do mundo, né? De um lado estava um grupo, então eles tinham dois grupos, né, lutando um contra o outro. Então, o nome desses grupos, um se chamava, né, estava de um lado, o grupo dos aliados, que era formado pelos países dos Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Então, foram os três países que formaram o primeiro grupo, né, que se chamava o grupo dos aliados, formado por esses três países, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. O oponente desse grupo, né, dos aliados, se chamava o grupo do eixo. Então, o outro grupo, a oposição, ou seja, o que lutavam contra, né, os oponentes, se chamavam o eixo. E por quais países eram formados aí o eixo? Eram formados por Alemanha, Itália e Japão, né? Ou seja, eram os países governados de forma autoritária, né? De forma com autoritarismo. Então, o eixo, o outro grupo, era formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Então, esses três países aí, eles governavam de forma autoritária, ok? Então, lembrando aí que na Segunda Guerra lutavam entre os dois grupos, né? Era uma luta envolvendo os dois grupos, é uma guerra envolvendo esses dois grupos. De um lado estavam os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, e do outro lado estava o grupo do eixo, que era composto pela Alemanha,
pela Itália e pelo Japão, que eram países autoritários que governavam de forma autoritária, ok? Então, onde o Brasil se encaixa nessa fase aí da história? O Brasil entrou na guerra em 1942, certo? Então, eles entraram nessa guerra apoiando o primeiro grupo, que era o grupo dos aliados, que era justamente os Estados Unidos, né, a Inglaterra e a Rússia. Então, o Brasil entrou na guerra em 1942, apoiando o grupo dos aliados, então lutando contra o grupo do eixo. Então, no entanto, essa luta contra os regimes autoritários, né, contra o eixo, que eram os países que governavam autoritariamente, então fez aumentar no Brasil a oposição a Getúlio Vargas, né? Então, no Brasil aumentou a oposição a Getúlio Vargas e ao seu governo, que era ditatorial naquela época, né? Com esse apoio ao primeiro grupo, aos aliados. Então, né, com essa pressão popular, né, da oposição, Vargas tomou algumas atitudes. Então, quais foram as atitudes que ele tomou aí com essa pressão popular? Ele convocou novas eleições para dezembro de 1945, reorganizou alguns partidos, né? Anistiou presos políticos, ou seja, ele perdoou, né? Esqueceu o que alguns políticos faziam durante o seu governo, né? Aqueles políticos, como eu falei para vocês, que eram presos, né? Que eram contra o governo de Getúlio. Muitos eram presos, muitos eram torturados, muitos eram depostos para fora do país, entre outras coisas. Então, ele anistiou aí os presos políticos, né? Perdoou alguns pelos seus feitos durante o seu governo e também extinguiu o DIP, né? Que era o Departamento de Imprensa, né? Que nós vimos nas aulas passadas, né? Então, ele extinguiu, ou seja, ele acabou com a DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda da época, que nós falamos muito sobre esse departamento, sobre o DIP, né, que fiscalizava outros meios de comunicação e também vangloriava, né, aquela imagem do presidente, né, Getúlio Vargas, enaltecia essa imagem do presidente perante a população. Então, foram algumas coisas, algumas atitudes que Getúlio Vargas fez aí, né, com essa pressão popular. Então, mesmo ele enfrentando, né, a oposição por parte da sociedade, o presidente ainda contava com um grande prestígio político, né, da sociedade, em alguma boa parte da sociedade ainda prestigiava esse presidente, né, Getúlio Vargas. Então, mesmo com a oposição de algumas pessoas aí no seu governo, então o enfrentamento de algumas pressões populares, Getúlio Vargas ainda tinha o apoio de outras pessoas da sociedade, ok? Então, com isso, né, com essa outra parte da sociedade dando força para Getúlio Vargas permanecer no poder, né, então isso foi ganhando mais força, né, e foi denominado de um movimento, o nome de um movimento, né? Várias pessoas se juntaram, se uniram para formar um movimento, né? Então, a favor de Getúlio Vargas. Esse movimento foi denominado de queremismo. O que foi o queremismo, né? Queremismo já está dizendo, queremos Getúlio. Então, era uma parte da população que queria ainda que Getúlio permanecesse no poder. Então, outra parte da população dominou esse movimento como queremismo. O que é que defendia o queremismo? Defendia, né, a permanência, a continuidade de Getúlio Vargas no poder. Então, o que aconteceu aí, né, o que é que esse movimento gerou aí
né, nas ruas e também aos olhos, como as outras pessoas viram esse movimento, denominavam esse movimento. Então, para alguns, né, principalmente para os militares, né, e para a oposição, eles viram esse movimento como uma nova forma de tentativa de golpe de Estado, né? Então, porque eram várias pessoas, então eles viram, alguns chefes de Estado e alguns militares viram esse movimento como uma tentativa de um novo golpe. Então, quando foi em 29 de outubro, né, os militares depuseram Vargas da presidência da República, ou seja, tiraram Vargas da presidência da República. Então, eles tomaram aí o poder, certo? No dia 29 de outubro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que era José Linhares na época, foi quem assumiu provisoriamente, né, o governo aí até as eleições, que aconteceria em 2 de dezembro de 1945. Então, era o fim do Estado Novo, né? Quando realmente os militares depuseram aí Getúlio Vargas da presidência, né? Como ele tinha convocado novas eleições, né? Com essa pressão popular, então ele convocou essas eleições em dezembro ainda de 1945, né? Então, ele saiu antes, né, das eleições acontecerem e no seu lugar ficou José Linhares, né? Então ele permaneceu até o dia das eleições, que foi no dia 2 de dezembro de 1945. Então dava-se aí o fim ao Estado Novo, ok? Então foi essa explicação aí, né, desse pequeno texto sobre o fim do Estado Novo. Então aí vocês vão fazer essa atividade, só tem uma questão aí na página 435, né, falando sobre o queremismo. E explique o que foi o queremismo. Então você pode pesquisar mais ainda a fundo o que foi esse movimento, como foi dito aí no texto também, né? Que já vem queremismo, de querer, queremos Getúlio. Então foi um movimento que era a favor da permanência de Getúlio aí no poder, ok? Então vocês podem pesquisar mais sobre esse movimento aí, ok? Então hoje nós ficamos por aqui com nossa aula de história, né? Então nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre aí, depois do que aconteceu aí, depois do fim do Estado Novo, quais as consequências, quais os presidentes, né, que ficaram aí depois de Getúlio Vargas no Brasil como presidente aí provisoriamente, ok? Então, beijos, qualquer dúvida, já sabem, podem entrar em contato comigo, né, mandar suas mensagens, suas dúvidas, que eu tiro com certeza. Beijos, até a próxima aula.